Neste vídeo vamos descrever o itinerário percorrido por Ulisses, na primeira metade da Odisseia, mostrando com mapas e imagens os acontecimentos em cada um dos lugares por onde passaram os guerreiros de Ulisses. A saída da ilha de Ítaca, o local da Guerra de Troia, o litoral norte da África, onde consumiram entorpecentes, a caverna do gigante Polifeno, as Ilhas dos Ventos, a terra dos Lestrigões e a morada da feiticeira Circe, com quem Ulisses teve um filho fora do casamento. Vamos também navegar com o herói, pelos 7 mares, antes e depois da Guerra de Troia. Viajando pela história do Velho Mundo, dentro dos mares Mediterrâneo, Tirreno, Jônico e Egeu, Adriático e passando pelos litorais do Egito, Líbia e Tunísia. Mas antes de embarcarmos na Odisseia, vamos fazer um breve contexto, no tempo e no espaço. A Guerra de Troia ocorreu há cerca de 3.200 anos, mas só foi narrada por Homero, em sua obra Ilíada, 400 anos mais tarde, há 2.800 anos atrás. O herói Odisseu também foi descrito 700 anos mais tarde, na obra da Eneida do romano Virgílio, quando o Odisseu dos gregos passou a ser chamado de Ulisses. Ilíada e Odisseia são as obras mais antigas da literatura ocidental. Ulisses era o rei da ilha de Ítaca, onde vivia tranquilamente com sua esposa Penélope e seu filho recém-nascido Telêmaco, antes de se ver obrigado a seguir com seu exército para a Guerra de Troia. Seu reino de Ítaca situava-se no Mar Jônico, e era uma das 6.000 ilhas existentes na Grécia. Um pouco mais a sudeste da ilha de Ulisses, na península do Peloponeso, vivia a famosa Helena de Troia, que era considerada a mulher mais linda do mundo. Ela era uma rainha, filha de Zeus, e casada com o rei Menelau de Esparta. Helena acabou sendo raptada pelo príncipe Paris e levada para Troia. Esse fato acabou dando motivos para que Agamenon, o irmão de Menelau, organizasse a lendária guerra dos gregos contra os troianos, que durou cerca de 10 anos. Agamenon era o poderoso rei de Micenas, que há muito tempo cobiçava conquistar Troia, para poder controlar todo o comércio que passava pelo Estreito de Dardanelos, antigamente conhecido como Helosponto, que ligava o mar Egeu ao Mar Negro, através do Estreito de Bósforo. Então, mais do que salvar a linda Helena, o grande interesse dos gregos era conquistar o domínio econômico e militar de toda a região. Em função disso, os exércitos gregos foram reunidos sob o comando de Agamenon, para a lendária Guerra de Troia. As muralhas pareciam intransponíveis e a guerra só chegou ao final quando Ulisses teve a ideia do cavalo de Troia. Os gregos ofereceram um cavalo gigante aos troianos, cheio de guerreiros, que durante a noite abriram os portões da cidade para possibilitar a entrada dos gregos. Somente em 1870, Troia foi localizada, próxima a Dardanelos, na atual Turquia. A história da Odisseia possui um fundo moral, onde Ulisses é submetido a uma série de desafios, pelos quais ele precisava passar para se depurar de suas fraquezas e alcançar a evolução. Representa um pouco da vida de todos nós, com altos e baixos, quando tentamos atingir nossos propósitos de vida. Toda a trama da Odisseia se desenrola em torno de alguns episódios sucessivos, onde o deus dos mares Poseidon, ou Netuno para os romanos, tentava dificultar o retorno de Ulisses à sua ilha de Ítaca, fazendo com que ele se visse obrigado a superar vários perigos, desafios, obstáculos, situações e lugares desconhecidos. Por outro lado, Ulisses era protegido por deuses do Olimpo, como Atena, considerada como a deusa do pensamento, da sabedoria, da inteligência e da guerra. O poema é predominantemente dramático e o caráter de Ulisses é marcado por obstinação, lealdade e perseverança em seus propósitos. A Odisseia de Ulisses dá continuidade à Ilíada, que narrava a Guerra de Troia. Ao final da guerra, Ulisses e seus guerreiros embarcam em 12 navios, para voltar ao lar, mas a viagem, que deveria durar no máximo 2 semanas, acabou se transformando em uma odisseia de 10 anos. Cerca de 600 guerreiros saíram de Troia, a caminho de Ítaca, mas apenas Ulisses conseguiu chegar em casa, onde a rainha Penélope já o aguardava há cerca de 20 anos. Ao invés de navegar para o sul, Ulisses resolveu ir para o norte, onde pretendia saquear a cidade de Esmara. Ulisses tomou essa decisão por pura arrogância, para se vingar do apoio que o povo Cícone havia dado aos troianos durante a guerra. Os guerreiros de Ulisses invadiram a cidade de surpresa, mataram os homens e dividiram as riquezas e as mulheres. Atacar os Cícones foi o cúmulo da petulância, pelo fato de colocar em risco os seus guerreiros, desnecessariamente. Ulisses perdeu alguns homens, mas perdeu também parte da sua arrogância. Os deuses queriam que Ulisses aprendesse, através do sofrimento e das provações, como parte de sua própria evolução mental e espiritual. Esmara foi apenas o início do seu aprendizado, e levou mais 10 anos, para que ele se aperfeiçoasse completamente. Ulisses acabou tendo que fugir de Esmara. Tentaram voltar para casa, mas ao contornarem a península do Peloponeso, não conseguiram velejar no rumo norte para chegar em Ítaca. Uma forte tempestade o jogou completamente para fora do mapa conhecido,
e ficaram perdidos, vagando por cerca de 9 dias, até chegarem no litoral norte-africano, passando pelas costas do Egito e da Líbia, antes de chegarem na atual Tunísia. Desembarcaram no que é conhecida hoje como a ilha de Djerba, na Tunísia, onde os habitantes locais se alimentavam de lótus azul, uma planta que possui princípios psicoativos e que podem causar alucinações. Na terra dos lotófagos, os guerreiros de Ulisses ficaram letárgicos, alienados e sem vontade de voltar ao mar para procurar o caminho de retorno a Ítaca, forçando o herói a arrastá-los de volta aos navios. Os guerreiros sentiam-se bem com o efeito das drogas, aprisionados em uma zona de conforto, como se estivessem dentro de uma calmaria que não os levava a lugar algum. Essa passagem nos lembra da necessidade de lutarmos por nossos propósitos, pois esse estado letárgico pode ocorrer em todos nós, mesmo sem o uso de drogas, quando por algum motivo relutamos em sair de nossa zona de conforto. É um alerta para os homens modernos, que se deixam levar pelo estado de inércia, esquecimento, dormência, passividade e comodismo, em relação à realização de seus sonhos. Somos exortados pela Odisseia a manter o pleno domínio sobre a nossa personalidade, pois o comodismo pode nos proporcionar prazeres aparentes. Mas não podemos deixar que tais benesses nos dominem e resultem na perda da nossa identidade. Saindo da terra dos lotófagos, Ulisses navega para o norte, tentando encontrar o caminho para Ítaca. Os navios de Ulisses chegam na ilha dos Ciclopes, provavelmente na atual cidade de Marsala, na Sicília. Ulisses e seus homens perseguem algumas cabras até a caverna de Polifemo, um gigante ciclope que tinha apenas um olho no meio da testa. Os guerreiros são aprisionados na caverna e Polifemo começa a devorar alguns deles. Nesse episódio, Ulisses com muita astúcia consegue perfurar o olho do gigante e quando este lhe perguntou seu nome, o herói demonstra humildade, respondendo que seu nome era Ninguém. Ulisses e seus homens conseguiram escapar da caverna enquanto o gigante chamava outros gigantes para ajudá-lo. E quando perguntado sobre quem havia feito aquilo, Polifemo responde que ninguém havia furado seu olho. E assim o exército de Ulisses não foi perseguido pelos demais gigantes. Mas a humildade não era o forte de Ulisses e assim que conseguiram embarcar nos navios, Ulisses por vaidade, começa a gritar o seu nome verdadeiro, orgulhoso por ter enganado os gigantes. Sem saber que Polifemo era filho de Poseidon, o deus dos mares, Ulisses acaba sendo perseguido com terríveis tempestades. Os gigantes furiosos ainda tentaram matar Ulisses e seus guerreiros, arremessando pedras enormes em direção aos veleiros que zarpavam. Mais uma vez Atena aparece para ajudar Ulisses. Foi mais uma lição para que Ulisses se livrasse de sua vaidade. Para os gregos antigos, a água representava o mundo material. Ulisses teria então que se livrar dos mares, para tentar alcançar seus objetivos mais nobres e divinos. Ao contrário da água, que se mantinha sempre na horizontal, o fogo representava o mundo espiritual, ou a luz, que sempre se mantinha na posição vertical. E os deuses queriam que Ulisses alcançasse o mundo espiritual, livrando-se de suas debilidades. Da caverna do gigante Polifemo, Ulisses e seus guerreiros seguiram navegando pela costa norte da Sicília, em busca do caminho de casa, e chegaram na ilha de Éolo, o deus dos ventos. Os historiadores dizem que a ilha de Éolo era uma das 7 ilhas eólias, que se localizam no Mar Tirreno, na Itália. Provavelmente a ilha de Éolo era Panareia, a ilha mais antiga do arquipélago, famosa por suas águas cristalinas. Nas Ilhas Eólias, Ulisses e seus guerreiros foram bem recebidos pelo deus dos ventos, que se compadecendo dos visitantes, presenteia Ulisses com um odre onde ele aprisionou todos os ventos tempestuosos do mundo, menos uma suave brisa que soprava para leste, a qual poderia levar os guerreiros em segurança diretamente de volta ao lar. Mas durante um momento de descuido do comandante Ulisses, seus homens ficaram desconfiados sobre o presente de Éolo, achando que poderia ser ouro. Devido à curiosidade, cobiça, ganância e ambição, alguns marinheiros desobedeceram a ordem do capitão, que era de não abrir o odre dos ventos. Os marinheiros acabam cortando o couro, liberando os ventos tempestuosos, que os jogam de volta à ilha de Éolo, que obviamente se recusa a ajudá-los novamente. Depois das Ilhas Eólias, a frota de Ulisses foi arrastada para o noroeste até chegar na terra dos Lestrigões, ao norte da ilha da Sardenha, na Itália de hoje. Entraram em uma espécie de fiorde, provavelmente na região de Porto Cervo. Os Lestrigões faziam parte de outra raça de gigantes canibais, assim como os ciclopes da Sicília. Talvez fossem membros da civilização nurágica. Eles povoaram a Sardenha durante a Idade do Bronze, a partir de 3.800 anos atrás, e deixaram entre 10.000 e 20.000 torres de pedra, que existem até hoje. Esses monstros também não gostavam de visitantes e atiraram pedras gigantes, destroçando 11 dos 12 navios de Ulisses. Apenas o navio do próprio Ulisses consegue escapar do fiorde. Após sair da terra dos Lestrigões, os homens de Ulisses desembarcam famintos nas terras de Circe, na ilha de Eá.
Circe é uma famosa deusa menor e feiticeira da mitologia grega, filha do deus do sol, Hélio. Ela convida os guerreiros de Ulisses para um banquete, onde utilizou ervas mágicas e poções, para transformar seus convidados em porcos e outros animais, conforme suas características animalescas. Mais uma vez, apenas Ulisses foi poupado, porque havia recebido do deus Hermes, filho de Zeus, um antídoto para ficar imune aos feitiços da ninfa. Ulisses acaba passando um ano inteiro na ilha de Eá, como amante de Circe, com quem teve um filho chamado Telêmago. No final, Ulisses também convence Circe a desfazer os feitiços sobre seus soldados. O local mais provável da morada da feiticeira Circe é o Monte Circeu, um promontório montanhoso de 540 metros de altitude, localizado na costa do Lásio, na Itália. A passagem de Ulisses pelo reino da feiticeira Circe é considerada a parte branca da história da Odisseia, que representa a purificação, quando Ulisses começa a domesticar seu lado animal, para trilhar sua jornada evolutiva. A deusa Circe concorda em deixar Ulisses e seus homens partirem e ainda aconselha Ulisses a visitar o Hades, ou submundo, para falar com um cego vidente chamado Tiresias, que lhe daria informações sobre o caminho de volta a Ítaca. Circe também orienta Ulisses sobre os cuidados a serem tomados com relação às Ilhas das Sereias, e como ele deveria agir ao passar por elas. Obrigado por nos acompanhar até aqui e não deixe de assistir o próximo vídeo, quando iremos falar sobre a segunda parte da Odisseia, quando Ulisses visita o submundo, passa pelas Ilhas das Sereias, pelos monstros Sila e Caríbdes, perde seu último barco ao sair da Ilha do Deus Sol, e vive com a ninfa Calipso, por 7 anos, antes de conseguir voltar para sua ilha de Ítaca, onde sua esposa Penélope o esperava há 20 anos. Não se esqueça de nos dar uma força, deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus conhecidos e amigos.